Tá gravando, então, fique à vontade. Bom, pessoal, eu vou falar sobre slow medicine, né? Vocês conhecem o conceito? Algum? A Flávia Eu conhece. conheço genericamente. O Max também. O que é o genericamente, Sofia? Agora eu fiquei interessado. Genericamente, é o inglês, né? Slow e o médico. Dentro disso, pode se aprofundar, porque eu estou aqui para aprender. O que você pode falar, Flávia? Sobre a slow, na verdade, assim, é uma slow medicine, mas abrange todos os profissionais, né, da saúde que buscam resgatar um pouco esse cuidado, né, mais antigo de contato com o paciente, tempo de qualidade, né? Na verdade, em busca de uma medicina sóbria, justa e respeitosa. Exatamente. Médico de família. Muito, muito lindos e que, na verdade, muitas vezes a gente já coloca em prática no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não tem essa consciência, né? E quando você começa a resgatar um pouco esses princípios, você começa a enxergar melhor essas suas práticas clínicas junto ao paciente, buscando, inclusive, resgatar essa medicina da família, né? A medicina com médico geral, com um olhar mais abrangente, não especialista, né? E aí eu tenho muito prazer de conhecer o Zé Carlos há muitos anos, antes da Slow, antes dos hospitais, e comecei aí a estar um pouco mais perto do movimento na época da pandemia, quando começaram as reuniões online, e aí eu tive um pouco mais de tempo também para começar a achar um pouco meu nicho, meu pessoalzinho, comecei a entrar aí no grupo, nas reuniões de vez em quando, e tenho o maior prazer de aprender sempre com o Zé e com todo mundo lá da Slow. São pessoas maravilhosas, realmente. Você, Márcio, conhece? Não. É mais genérico do que a Sofia. Albênio? Tá com o microfone desligado. Albênio, liga o microfone, se você estiver escutando. Albênio, liga o microfone. Uhum. Agora deu. Perdão. Como eu estou no internato da faculdade, né? Um curso mais, digamos assim, mais atualizado, né? Que a gente vê muitas nuances que não eram relevantes até certo tempo na formação médica. Hoje a gente tem resgatado, né? Na formação de maneira geral, alguns princípios importantes, como meio que estão ressurgindo através do slow medicine, que é essa medicina de atenção plena, mais ampla, com menos tecnológicas, digamos assim, através de só exames, sem levar em conta a demanda real do paciente e o contato, como foi falado, médico-paciente, e não só médico propriamente dito, como os demais profissionais de saúde que envolvem todo o cuidado da saúde do paciente. Max? Poxa, tem tanta coisa para falar. Eu lembro quando eu conheci você numa palestra da APM, né, sobre os slow medicine, achei sensacional. Eu falei, poxa, que bacana.
é um movimento que começou na Itália e que busca resgatar a essência da medicina. E daí eu gosto muito da história, né, que teve uma inspiração no Slow Food. Não sei se você vai comentar um pouquinho, mas deixa a palavra para você. Mas eu acho isso fundamental. A medicina precisa desse resgate da essência, dos valores, né? E, enfim, tem muita coisa. Hoje é você que é a estrela. Sandra, você quer falar alguma coisa? Não conheço, não. Tá bom. Então, eu pensei em meio que contar uma história ilustrada para vocês, assim. Que legal. Manda ver. Tá, então eu vou passar aqui, vou apresentar aqui minha tela, tá? Uhum. Uhum. Espera um pouquinho. Se você está enxergando a minha tela, Sim, Sim, tudo ok. tá. Tudo certinho? Tudo certo. Vocês conhecem esse quadro? Não, não. Então, esse quadro é do Paul Gauguin, né? Que é um pintor francês da época do impressionismo. Ele ficou muito conhecido, na verdade, porque foi ele que cortou, foi por causa dele que o Van Gogh cortou a orelha dele, né? O Gauguin, ele era um cara que morava em Paris com a mulher e a filha, parece, e ele ficou um tempo em Arles com o Gauguin, né? E eles acabaram tendo uma briga, eles bebiam muito juntos, eles acabaram tendo uma briga, foi quando o Van Gogh, no meio uma dessas brigas, ele cortou a orelha dele e deu de presente para o Gauguin, né? Então o Gauguin é um cara que tem assim o Van Gogh todo mundo conhece melhor, né? Mas ele tem uma história de vida muito interessante, porque ele, depois disso, ele largou o país e ele foi para o Tahiti. Ele viveu boa parte da vida dele no Tahiti. E esse quadro ele é uma das grandes obras-primas dele. Ele está no Museu de Artes de Boston. E ele mais ou menos representa um ciclo de vida, assim, sabe? Se vocês olharem aqui da direita até a esquerda, vocês vão ver um bebê, né? Digamos que várias fases da vida ali se passando, a juventude, questões de ordem espiritual que são mostradas naquele ídolo que está ali em azul, né? E vocês vão ver a última figura aqui, é uma pessoa de idade, né, do lado daquele pato ali. Assim. Então, na verdade, ele nesse quadro, ele pensa em repassar a vida e as fases, né? Mas o que mais eu queria falar para vocês é que aqui no cantinho superior esquerdo tem umas palavras escritas, né? Em francês. E as palavras quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, é um pouco isso, assim, o que eu queria falar, né? O que é Slow Medicine, de onde ela surgiu e que caminho a gente quer seguir. E como o Max falou, a Slow Medicine é uma vertente da Slow Food.
A slow food foi um movimento que surgiu na Itália. Primeiro, assim, o ponto inicial do movimento slow food foi uma manifestação que houve na Piazza de Espanha, que é um lugar icônico de Roma, quando queriam abrir uma filial de uma cadeia de fast food lá. Na verdade, essa cadeia de fast food era do McDonald's, né? Então, eles fizeram uma manifestação, de certa maneira, abraçando a praça, dizendo que eles não queriam um restaurante de fast food ali no coração da Itália, que a Itália tinha toda uma cultura gastronômica, uma cultura alimentar, uma questão assim, importante das pessoas se reunirem em torno da mesa, e aí eles criaram essa ideia da slow food, né? Que é o que eles propõem um alimento bom, limpo e justo. Porque não é só questão de, assim, às vezes se fala de slow food, se pensa de um restaurantezinho pequeno, legal, que os próprios donos cozinham e tem os temperinhos lá no fundo. Isso pode ser slow food, mas é muito mais do que isso, né? Slow food é uma questão praticamente política, assim, né? Da questão da produção do alimento, da questão da distribuição do alimento, da questão da valorização dos alimentos tradicionais. Então, a slow food, na verdade, foi o movimento que é a mãe de todos os outros movimentos slow, que a gente chama, né? Que existem várias coisas, desde as cidades slow, slow parent, que chama que é o cuidado slow das crianças, o trabalho slow, até o sexo slow, eles têm um movimento assim, tem um monte de coisa. Então, a slow medicine, na verdade, ela é uma vertente dessa fonte aí, inicial, dessa fonte materna aí, que é a slow food, né? Agora, assim, uma vez fui num congresso da Associação Americana de Geriatria, né? Na Disney. Na Disney. Tem velho e criança na Disney. Não sei se você sabe. E aí, essa palavra aí, serendipity, é uma palavra que, na verdade, não tem tradução para o português. Embora eu já tenha ouvido ou lido alguma coisa de serendipidade, mas na real não existe assim essa tradução. Ela quer dizer assim, encontrar algo bom sem que você estivesse procurando por isso, né? E aí eu fui nesse congresso lá em Orlando, né? Na Disney, e eu fui participar de uma mesa que se chamava Humanidades em Geriatria. Isso foi em 2010. Eu confesso para vocês que eu não sabia nada a respeito do que era a humanidade, assim, nem em medicina, muito menos em geriatria. Eu acho que eu até tenho um pouco de uma ideia de por que isso é assim. Depois a gente pode conversar se vocês me lembrarem disso. Mas aí, eu fui lá, era uma mesa redonda, assim, e aí tinha várias mesas, assim, uma ou duas pessoas sentadas ali, uma coisa muito incomum nos congressos americanos, onde você vai assim, tem hora para começar, a hora da palestra terminar, tudo certinho. E ali não tinha nada muito organizado, assim. E aí, chegou um pouco mais de gente e depois entrou esse senhor que você está vendo aí, vocês estão vendo aí, Dennis McCulloch. Eu não sabia quem era o Dennis McCulloch, mas ele falou assim, parece que não tem nada muito organizado aqui, né? Vamos fazer assim, a gente se apresenta e conta um pouco do que nós estamos fazendo e pelo menos a gente mantém ele, e aí a gente preenche esse tempo, esse espaço que a gente criou aqui, né, na nossa agenda. E aí ele falou do trabalho dele, eu fiquei encantado com a história do trabalho dele, né? A minha formação é em geriatria, né, em clínica em geriatria, e o Denis era geriatra e médico de família também. E aí ele contou dos trabalhos que ele fazia lá na faculdade de Dartmouth, que eu acho que é no estado de Vermont, nos Estados Unidos. E aí eu fiquei muito interessado no final da conversa. Eu fui lá e falei com ele, e ele me deu um cartãozinho, assim, um cartão
que dizia o cartão dele, mas era mais uma publicidade, um livro, assim. Aí eu agradeci e toca a vida, né? E aí, na verdade, eu peguei e resolvi comprar aquele livro que ele tinha, que constava no cartãozinho dele ali, né? E eu comecei a ler o livro, no prefácio do livro, ele falava de um filme japonês que ele tinha visto há muitos anos, né? E que contava a história. Era uma cidade, um vilarejo no Japão muito pobre, né? E que as pessoas de idade, quando atingiu 70 anos, né, elas muitas vezes já não tinham mais dentes e elas acabavam sendo levadas pelos filhos até o alto do Monte de Narayama, e lá eles eram deixados para morrer. Mas isso era uma coisa que era... Porque, assim, porque eles não conseguiam produzir alimento suficiente para todos. Então, os velhos já tinham vivido, já estavam num momento... E aí eles tinham esse costume, essa tradição. Falando assim. E aí, assim, normalmente os filhos levavam os velhos desde o sopé, o pé da montanha, até o alto da montanha, e lá eles deixavam os velhos. E eles levavam a mãe ou o pai nas costas, né? Isso também era uma tradição, era uma tarefa que a tradição impunha para o filho, né? E aí, assim, o Dennis McCullough, o que ele dizia assim é que, assim, o cuidado de um idoso em seus últimos anos de vida deve ser dessa maneira, sabe? É como se você subisse uma montanha até a chegada lá em cima, e para isso você tivesse que passar por vários momentos, né? Por vários. Então, ele não falava na balada de Narayama, mas eu lembrei que eu já tinha visto a balada de Narayama. E isso me deixou assim muito impactado, né, quando eu vi, porque eu lembrava do filme, eu vi essa comparação que ele fez, eu achei super legal. Aí depois, já tinha passado alguns anos, eu sempre pensava em ler o livro inteiro, mas eu não saía do prefácio, né? E um dia, eu estava em São Paulo e eu vi que ia ter uma palestra no Hospital Sírio-Libanês, com um cara chamado Bob. Eu nunca tinha ouvido falar do Bob, mas eu conhecia pela geriatria, através das coisas da geriatria, o nome do pai dele, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio foi um grande jurista, jurisprudente italiano, que teve uma influência muito grande do ponto de vista intelectual na Itália no século XX. E aí eu descobri, na verdade, que o Marco Bobbio era filho do Norberto Bobbio. E era o Marco Bobbio que ia dar as palestras lá no Sírio. Aí eu fui lá, no Sírio, e o Marco Bobbio começou a falar de um movimento que existia na Itália, que se chamava Slow Medicine. E aí é interessante que o Dennis McCullough, o livro que ele tinha escrito, também falava de Slow Medicine, sabe? A partir de um outro olhar. O Bobbio, ele pertencia a uma associação italiana, a Associação Italiana de Slow Medicine, e ele tinha lançado aqui no Brasil esse livro chamado Doente Imaginado. E aí ele começou a falar dessas coisas e do movimento Slow Medicine, e aí eu vi que essa história era maior do que eu imaginava. E aí eu resolvi ler o livro do McCullough, pegar e ler. Ele era em inglês, então tinha um pouco de dificuldade, mas aí eu li. E realmente, assim, mais do que o prefácio me encantou, o livro inteiro foi para mim, assim, transformador, sabe? O Dr. Alberto Dollara é um cardiologista italiano que escreveu no editorial
do Italian Heart Journal, em 2002, um artigo que ele chamou de um convite à slow medicine, né? Um invito na slow medicine, né? É um artigo em italiano, né? Que ali ele colocou pela primeira vez assim que talvez aqueles princípios que a slow food tinha em relação à nutrição, em relação ao alimento, em relação à alimentação, poderiam ser de certa forma reconfigurados dentro da prática médica, né? E aí ele citava algumas situações onde a ideia da slow medicine poderia ser aplicada. E esse livro, que aí A Arte Perdida de Curar, é porque o Dr. Dollara citava esse livro do Dr. Bernard Sloan nesse artigo que ele escreveu, que foi o artigo, assim, digamos que inaugural da slow medicine, né? O Dr. Bernard Sloan é um cardiologista, né, muito importante, de Harvard. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por uma razão específica. Ele criou uma associação junto com um húngaro, se não me engano, ou tcheco, de médicos contra a guerra nuclear. Muito interessante. E o Dr. Sloan, ele além de ter tido algumas questões, ele foi o primeiro a criar uma unidade coronária, foi o cara que criou o desfibrilador, mas fora isso, ele teve consultório por muitos anos. E ele trabalhava muito na questão da escuta dos pacientes e valorizando muito as questões de ordem psíquica, sabe? Como determinantes de sofrimento físico, né? Então, o Dr. Sloan, quando escreveu esse livro, assim, ele relatava esses 50 anos quase que ele tinha de consultório, né, dessa questão com os pacientes, né, que ele chamou A Arte Perdida de Curar. Bom, quando o Bob deu aquela palestra lá no Sírio-Libanês, ele me mostrou, e mostrou a plateia, mas me mostrou a mim, assim, pessoalmente, porque para mim foi uma descoberta, que existia essa associação italiana de slow medicine, que era uma coisa muito já sedimentada, consolidada, né? E que eles tinham um manifesto da slow medicine, né? Um manifesto que propunha uma medicina sóbria, né? Onde fazer mais não quer dizer fazer melhor, né? Uma medicina que implica na capacidade de agir com moderação, de forma gradual e essencial, né? Uma medicina respeitosa, né, onde os valores, as expectativas e os desejos das pessoas são diferentes e invioláveis, né? Cada um tendo o direito de ser o que é e de se expressar aquilo que pensa, né? Então, essa medicina realmente acolhe e leva em consideração os valores, as preferências, as orientações do outro, em cada momento da sua vida, encorajando uma comunicação honesta, cuidadosa e completa com os pacientes. Dentro do movimento aqui no Brasil, a gente teve uma coisa que ainda está acontecendo, não de uma forma tão intensa como chegou a ser em um determinado momento, que é a formação de ligas acadêmicas de slow medicine, né? E assim, a gente fazia reuniões periódicas com os estudantes das ligas, e esse manifesto de uma medicina sóbria, respeitosa e justa, a gente foi fazer uma discussão sobre ele, assim. E a gente teve 3 discussões de 1h30 cada uma, falando sobre cada um desses princípios. Em 1h30 a gente falava sobre o que é uma medicina justa. Então, esse manifesto ele é de uma profundidade e de uma amplitude em relação às colocações dele, que vale a pena muito refletir em cima dele, assim. Eu descobri também que existia um grupo na Holanda que trabalhava com a ideia da slow medicine, né? E que criou 10 princípios da slow medicine, né? São 10 princípios que são um pouco diferentes do manifesto da slow medicine da Itália, né? E o interessante, assim, que o movimento holandês de slow medicine, ele nunca foi uma coisa muito vigorosa, assim, sabe?
E esses princípios, eles pegaram muito mais aqui no Brasil do que na própria Holanda, assim. E o pessoal da Itália, ele é mais fechado em torno deles mesmos, assim, eles nem trabalham esses princípios. E aqui aqui no Brasil, a gente acabou bebendo um pouco de cada fonte, né? Então a gente trouxe os princípios, o manifesto, todas essas ideias de vários pontos do mundo. Foi então assim que, depois de uma correspondência que eu tive com o Dr. Dennis McCullough, né, que na verdade eu tinha até imaginado trazer ele para o Brasil, mas assim, eu conversei com algumas sociedades de especialidade para ver se me ajudavam a trazer, e ninguém, todo mundo achava muito legal, mas ninguém tinha dinheiro para trazer. Aí eu conversei com o Dr. Dennis e disse para ele que sabe, a gente começa um site, que isso é uma forma da gente explorar e divulgar um pouco essas ideias, né? E quem sabe com isso a gente consegue eventualmente traduzir o seu livro em português e até em traduzindo o senhor vir aqui para o Brasil. E ficou uma coisa assim bastante entusiasmada nesse sentido, né? E aí a gente acabou criando esse site, né? Slow Medicine. A medicina sem pressa foi uma tradução para o português que, como assim, medicina lenta, era uma coisa um pouco, esse nome já não soava bem, assim. Um amigo meu, jornalista, me falou, você tem que achar um outro tipo, uma outra forma de expressar isso em português. E aí eu estava indo trabalhar um dia de manhã e dirigindo, eu pensei a medicina sem pressa. Eu digo, putz, é isso, a medicina sem pressa. E foi muito legal. E depois disso, eu descobri que um médico daqui do Rio Grande do Sul, um cardiologista, chamado Dr. Flávio Canter, ele tinha escrito um artigo em 2012, portanto, 4 anos antes da publicação do site, onde ele escrevia assim no determinado mundo: fala-se de uma slow medicine, uma medicina sem pressa. Então, sem eu saber disso, depois eu conversei com ele, a gente se tornou muito amigos, assim, virtualmente, mas, né? Então a gente criou o site brasileiro, né? Foi publicado pela primeira vez, quer dizer, a data de publicação, a data de nascimento do site brasileiro foi dia 12 de abril de 2016, né? Essa foto aí, ela ilustra o primeiro artigo da Slow Medicine, né? E é interessante, essa foto aí é uma flor da Vitória Régia, né? Mas essa foto não foi tirada na Amazônia. Essa foto foi tirada em Edimburgo, no Jardim Botânico de lá. É curioso essa história, né? Então, uma das questões muito importantes dentro da história da Slow Medicine é a questão do tempo, né? Como uma parte essencial, assim, da abordagem do médico, né? E o tempo começa a ser mensurado pela escuta do paciente, né? Uma escuta cuidadosa, uma escuta respeitosa, né? E enfatizando o raciocínio clínico, né? E focado naquele paciente, né? Focado no paciente naquele aspecto do respeitoso, né? Focado no paciente nos valores, nas expectativas, nos desejos que ele tem em relação àquilo que implica na própria saúde, né? Esse aí, novamente, é o Dennis McCullough, né? E o livro que chama Minha Mãe, Sua Mãe, né? Abraçando a Slow Medicine, né? Uma abordagem compassionada para o cuidado daqueles idosos que nós amamos, né? O Dr. Dennis, infelizmente, faleceu em junho de 2016, né? E assim, ele dizia assim, né, que os mais velhos se beneficiam de um cuidado mais ponderado e reflexivo, que se afasta de intervenções intempestivas, particularmente no ambiente hospitalar. É imprescindível desacelerar para manejar cuidadosamente as múltiplas e complexas questões da vida tardia.
Essa é a Cat Butler, né? Ela é autora de 2 livros também importantes aí na Slow Medicine, né? Knock on Heaven's Door, né? Batendo nas portas do paraíso. A Cat Butler, ela tem um olhar mais voltado para a questão dos cuidados paliativos, que é uma outra especialidade que fala muito, conversa muito de forma prática com a Slow Medicine. A gente tem um entrecruzamento de ideias, de projetos, de objetivos, os cuidados paliativos e a Slow Medicine. E aí, dentro dos livros da Cat Butler, esse intercruzamento, esse entrelaçamento se mostra assim muito claro, né? Essa outra é a Victoria Sweet, uma médica de São Francisco, na Califórnia, né? Que ela escreveu também esses 2 livros. E ela aí está na frente do Laguna Honda Hospital, que assim, ela queria fazer um doutorado, um PhD, em História da Medicina. E aí ela precisava de um lugar que ela pudesse trabalhar de meio período, para ela poder se dedicar ao doutorado no outro meio período. E aí ela conseguiu um emprego nesse Laguna Honda Hospital, que na verdade era um grande hospital de retaguarda para o principal hospital de urgências lá em São Francisco, que é o County Hospital, Hospital do Condado. E ela, dentro desse lugar aí, ela não tinha uma demanda administrativa ou de gestão para apressar o tempo dos pacientes ficarem internados, né? Boa parte desses pacientes eram pacientes que tinham muito pouca estrutura social, assim, ou eram pacientes com problema de dependência química, que iam internados no hospital e não tinham para onde ir quando saíam, idosos também com pouco suporte social. Então, eram pessoas muito desse tipo, que ficavam meses lá, assim, né? E ela desenvolveu as concepções dela de Slow Medicine a partir desse olhar, assim, que ela pôde ter no Laguna Honda Hospital. Tem uma coisa interessante, é que ao longo dos 20 anos que ela trabalhou lá, o hospital foi se transformando numa grande clínica de reabilitação. E aí, cada vez mais foi se tornando a gestão, os gestores cada vez foram mais entrando no hospital e modificando o perfil dele, assim. Quando ela saiu de lá, assim, é engraçado, assim, que primeiro ela falou assim, tinham 2 ou 3 pessoas na administração e tínhamos lá, sei lá, 20 médicos. E quando eu saí de lá, tinham 30 pessoas na administração e 5 médicos, assim. Então, uma coisa, ela é bastante crítica dessa questão desse olhar empresarial que acabou tendo muito na assistência médica, né? O pessoal da Itália, né, ele, além dos livros do Bobbio, que são os únicos que a gente tem traduzidos para o português, eles produziram muita literatura lá, assim, sobre Slow Medicine, né? Esse da esquerda, Slow Medicine, na verdade, ele conta toda essa história do movimento Slow Medicine, conta a história de como que se criou o manifesto da Slow Medicine, né? E esse outro dicionário crítico, na verdade, é bem interessante, porque ele pega assim, muitas coisas, assim, por exemplo, assim, desprescrição, overdiagnóstico, overtratamento, são palavras que se usam muito nesse discurso da Slow Medicine. Aqui nesse livro, a Le Parole de la Medicina que Cambia, eles exploram cada um desses conceitos, né? Então, como eu estava falando aqui, existem outros livros que olham de maneira semelhante, assim, a prática médica, né? Esse overdiagnosis foi o Dr. Gilbert Welch que fez, que vocês veem aí, ele está dizendo, né? Tornando as pessoas doentes na busca da saúde, né? Então é muito interessante. E ele dá um arcabouço teórico, assim, para essas ideias que a gente tenta
fazer valer dentro da slow medicine. O Albênio falou de uma medicina que se pede exame. Então, assim, a nossa ideia não é a gente não confronta a tecnologia. Na verdade, o que a gente quer é que a tecnologia seja utilizada de uma maneira apropriada, nem em excesso e nem na falta, que a gente, aqui no Brasil, convive muito com essa situação. Né? A Shannon Brownlee, essa senhora que vocês estão vendo aqui, de olhos azuis, bonita, e do lado dela é o Vika Saini, que o Max até teve a oportunidade de conhecer junto comigo, uma ocasião. Ele hoje preside o Instituto Long, que foi criado pelo Dr. Bernard Long, aquele do livro A Arte Perdida de Curar. Esse livro, Overtreated, que foi escrito pela Shannon Brownlee, né, fala assim, por que medicina demais está fazendo a gente mais pobre e mais doente, né? O que os excessos em medicina acabam trazendo, não mais saúde, mas sim, eventualmente, mais doenças. Aqui no Brasil, tem várias questões, particularmente assim, na área de cuidados paliativos, né, que como eu falei, abordam os cuidados paliativos e tem na forma como abordam uma proximidade com as ideias da slow medicine, né? E aqui, essa frase foi retirada do livro da doutora Ana Coradazzi, que é colaboradora, assim, desde o princípio desse movimento, né? É claro que os médicos não desejam morrer, eles querem viver tanto quanto qualquer um de seus pacientes. No entanto, eles sabem o suficiente sobre a medicina moderna para conhecer seus limites e compreendem de maneira profunda o que as pessoas mais temem: morrer em grande sofrimento e sozinhas. A doutora Ana, ela escreveu esse livro de Mãos Dadas, que é um livro muito, muito, muito legal, que chama O Olhar da Slow Medicine para o Paciente Oncológico. O livro da Ana, ele tem uma coisa muito interessante. Ela se inspirou no livro My Mother, Your Mother, do Dr. Dennis McCullough. E a mesma estrutura que o Dennis criou no livro, falando de estações da vida tardia, né? A Ana se utilizou e usou essa estrutura mais para falar de pacientes oncológicos, que é a especialidade dela. Então, aquela pintura que eu mostrei no início da nossa apresentação, do Gauguin, que diz quem somos, de onde vimos, para onde vamos, ela não é uma resposta, ela é uma pergunta. Então, essa resposta eu não tenho. É isso. A gente pode perguntar? Pode falar, pode fazer o que quiser. Olá, boa noite, Simone. Tudo bem? Por favor. Posso? Claro. José Carlos, eu queria perguntar para você, primeiramente, se existe a disponibilidade de a gente ter esse manifesto, book, ou, enfim, postado no site do Médicos Poetas. Você tem esse manifesto? Consegue passar para a gente? Então, entra no site www.slowmedicine.com.br. Lá tu vai ter... Era a minha segunda pergunta. Onde é que eu busco o manifesto? Né? www. Eu coloquei ali no chat. Ok. Pronto, já está aqui. Não, essas informações todas você tem lá no site, né? E
E essas coisas bem básicas, assim, manifestam os princípios, tá num lugar que chama, numa abazinha que chama Fundamentos. Então ela tem uma série de coisas de conceito, tem a história da Slow Medicine, tem tudo direitinho, tem todas essas coisas. E também, assim, a Slow Medicine, ela está presente nas redes sociais. Então você tem um canal no YouTube que você pode acessar, tem muita coisa lá. Você tem Instagram, LinkedIn, Facebook, agora até abriu um canal no Threads. Bom. E eu tenho uma outra pergunta. Pode perguntar, Max? Eu não sei. Pode. Então, você falou dessa medicina como um tratamento mais individual, mais atencioso, mais respeitoso para o próprio paciente. Nós estamos hoje dentro de uma situação no social, pós-pandemia, e antes da pandemia também, isso se refletia muito no contexto social, da priorização financeira, onde os idosos estavam arcando com o sustento de várias da casa, né? Nesse sentido. Isso provoca determinadas doenças, determinado estresse e até uma violência muito grande quanto ao processo do idoso nesse sentido. Aliado a isso, o socorro médico também é extremamente estressante para uma pessoa idosa por conta dos exames, né? Todo exame para um idoso é estressante, desde uma coleta sanguínea até exames mais aprofundados, né? A Slow Medicine, quando você falou do processo de aliar os exames para o paciente em geral, não só os idosos, é claro, eles são prioritários, né, nesse sentido, com um cuidado mais excessivo, com um cuidado mais transparente, mas eu digo todos os idosos, né? Quando você diz todos os pacientes, quando você diz da Slow Medicine, no sentido de aliar os exames a escutar o paciente, eu acho isso fundamental, é importante. Esse seria o pilar da Slow Medicine, um processo em que, primeiramente, o médico se inteira do individual, né, no contexto de escutar o paciente, e depois ele vai colocar as suas dúvidas com os exames, reforçando um atendimento baseado na tecnologia, ou digamos assim, né, na ciência. Isso é um fato psicológico, né? É um fator psicológico, onde o paciente está sendo atendido também confortavelmente no sentido psicológico, né? Evitando o afastamento do médico como figura onipotente e criando um vínculo com o paciente, é isso? Um vínculo de proximidade, um conteúdo de proximidade emocional até. A gente sabe que tem que manter um distanciamento, né? A Slow Medicine vê esse distanciamento, como é que ela enxerga esse distanciamento médico-paciente? Ou ela interage com o paciente a ponto de criar um vínculo mesmo empático? Então, primeiro, assim, a Slow Medicine não é uma entidade assim, né, que baixa. A Slow Medicine é uma forma de você praticar a medicina, sabe? É uma ideia, você um conceito. Conceito, uma filosofia, alguns princípios, né, nos quais você se ampara para trabalhar no teu cotidiano, né? E o ideal é que a gente
possa fazer isso no pronto-socorro, na UTI, com o paciente internado, no consultório, no posto de saúde ou na casa do paciente. Porque esses princípios eles podem ser colocados dentro, em prática, em qualquer um desses settings. Inclusive, como a Flávia falou no começo da nossa conversa, que isso não é uma coisa que se refere ou se restringe só à prática médica, mas que esses princípios possam ser também utilizados, essas ferramentas, esses instrumentos, pelas outras profissões da área da saúde. Agora, assim, falando de questão de pilares, assim, um pilar, né? Eu acabei pensando, da mesma maneira que os holandeses falam nos princípios, os italianos falam no manifesto, a gente acabou criando uma ideia que são os pilares da slow medicine, né? E quais seriam os pilares da slow medicine, né? O primeiro deles é o tempo, né? E aí não é a questão do tempo da consulta especificamente. Também mas não é só isso, sabe? Às vezes você pode fazer slow medicine em 5 minutos. Como você pode, às vezes, precisar de 1 hora. Depende da pessoa, depende do caso, depende da situação. Sabe? A segunda questão, depois do tempo, é a questão do compartilhamento das decisões. Sabe? Onde você procura trabalhar junto com o paciente, a família dele, e aí é que você vai tentar buscar entender quais são os valores, quais são as expectativas, quais são os desejos, quais são as escolhas que as pessoas podem fazer relativas à sua própria saúde. Mas é claro que para isso tem que ser informado. Sabe? Então, por exemplo, assim, uma situação que a Flávia deve enfrentar muitas vezes, assim, o paciente está sem se alimentar direito, ou tem alguma dificuldade para se alimentar, e aí, assim, agora só passando uma sonda, sabe? Sem dar muita alternativa para a pessoa. Então, na verdade, pode ser que passar a sonda seja a maior possibilidade, mas pode ser que um trabalho com a fono, de adaptação da alimentação, de treino, de questões de nutrição, isso possa ser favorável. O compartilhamento das decisões é isso, é você compartilhar decisões informando adequadamente o paciente das alternativas que ele tem. O terceiro pilar é o uso parcimonioso da tecnologia. E aí eu discordaria da Flávia quando ela fala que a gente faz uma medicina antiga. Na verdade, a gente atualiza conceitos mais antigos. É como se você pegasse aqueles preceitos da medicina hipocrática e atualizasse eles dentro da perspectiva da medicina atual. Então, e nisso, assim, a tecnologia faz parte, é extremamente importante no cuidado dos pacientes. Mas o que a gente tem que fazer é um uso parcimonioso e cuidadoso dela, sem excesso. Vou fazer um exemplo para... Eu sempre disse que eu gostaria muito de fazer uma palestra sobre slow medicine no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, sabe? Porque, assim, os ginecologistas, eles fazem exatamente o contrário. Assim. A mulher vai no ginecologista todos os anos e ela sai com uma pilha de exames. Ultrassom de carótidas, ultrassom de tireoide, mamografia, ultrassom de mamas, ultrassom de abdômen total, ultrassom transvaginal, marcadores tumorais, o diabo, sabe? Para que serve isso? Praticamente para nada. Ou para fazer diagnóstico em excesso, sabe? Então, assim, o uso parcimonioso da tecnologia seria, você vai lá, atende a paciente, palpa a mama dela, faz o exame ginecológico e diz assim, olha, tá tudo em ordem, você fez a tua mamografia ano passado, a gente vai repetir só ano que vem, de acordo com as diretrizes que, por exemplo, a Sociedade Americana de Oncologia propõe. Então, isso é o uso parcimonioso da tecnologia. E, por fim, o quarto pilar é a própria relação médico-paciente, né? Que a gente acha que é uma coisa onde muito deve ser investido
na relação médico-paciente, né? Tanto no sentido da criação de uma relação de confiança. E aí vem uma outra coisa que é importante na visualização do tempo em slow medicine, que não é o tempo de consulta, mas também o tempo longitudinalmente, o tempo de acompanhamento daquela pessoa, sabe? Onde você vai conhecê-la melhor, você vai conhecer melhor a família, a história, a cultura dela, que isso sempre vai te permitir ter uma noção mais adequada do que abordar e junto com a pessoa, do que escolher. Então é isso. Tempo, compartilhamento de decisões, uso parcimonioso da tecnologia e relação médico-paciente. Aí tem uma coisinha que a gente tem usado o termo relação clínica, ao invés de relação médico-paciente, porque isso amplia mais a questão. Hoje em dia, assim, você muitas vezes está com a família junto, então você tem mais um protagonista, mais um ator nesse relacionamento. E, além disso, você tem hoje como extremamente importante a equipe multiprofissional. Então, a relação médico-paciente não é mais o médico com o paciente. É uma relação clínica que se estabelece entre pessoas que prestam cuidados a outras, tentando obter os melhores resultados em saúde. É isso. Posso falar uma coisa? Eu estou chegando atrasada, até desculpa. Eu estava falando uma outra live. Tudo bom, Sofia? Tudo bom, Máximo? Tudo bem. Eu só vou dar uma parte, assim. Eu concordo com você, José, da questão desse excesso de exames que são feitos hoje. Eu sou oftalmologista, né? E muitas vezes o paciente acaba e pergunta, é só isso? O exame é só esse? Porque eles estão habituados aí em várias clínicas que ele colocou o pé lá dentro, passa por todos os aparelhos que existem na clínica, né? Mas, assim, a questão dos exames ginecológicos, por exemplo, aí eu já discordo um pouco, até por vivência própria, sabe? Porque ano passado eu operei um câncer de mama e o intervalo entre uma mamografia e outra que eu tinha feito tinha sido exatamente 1 ano. E se eu não tivesse diagnosticado naquele momento, já era um tumor invasivo que não tinha nada no exame anterior. Eu acho que nos Estados Unidos eles fazem esse tipo de período maior até por questão financeira, né? Porque eles não querem ter uma despesa alta de exames também. Eu acho que a gente não pode a gente tem realmente o excesso de exames, mas a gente tem que ter muito cuidado também na economia, né? Porque já tentaram fazer isso aqui também no Brasil, até alguns planos de saúde tentaram implementar essa questão de você ter o médico ter uma quantidade exata, X, de exames para solicitar, inclusive nos hospitais. Os planos de saúde tentaram adotar isso aqui, a Amil, por exemplo, tentou adotar isso um tempo, mas não foi para frente ainda. Eu acho que tem que ter uma conscientização do médico mesmo, de não pedir exame desnecessariamente, né? Porque a gente não, né? Eu tento não fazer. Eu acho que eu não peço exame em excesso, mas, assim, a gente tem esse hábito, né? Até porque, como as consultas, a maioria das pessoas atendem por plano de saúde, as especialidades que têm exames complementares, né, costumam se lançar mão disso para complementar os valores baixos das consultas, né, que é horrível, né? Tem que ter muito, realmente, cuidado, mas acho que tem que pensar quando ou não pedir, né? Para também não deixar de pedir numa situação importante, né? Eu acho que mamografia, assim, tendo meio parâmetro, né? Teria que ser anualmente mesmo. Exame ginecológico. Bom, o que eu posso te responder? Eu lamento muito o que houve com você. Mas, assim, primeira coisa, assim, o nosso horizonte teórico é a medicina baseada em evidências. Então, assim, não sou eu que estou falando isso. É a Sociedade de Oncologia norte-americana. Uma coisa importante é a gente não pegar experiência pessoal nossa, seja como paciente, ou seja, como um doente, e transformar isso numa conduta.
Então, assim, existe uma iniciativa chamada Choosing Wisely, que é uma iniciativa americana, e que tem uma representação bem importante no Brasil, que é exatamente isso, como você evita a solicitação de excesso de exames ou tratamentos. Então, se você entrar no site da Choosing Wisely, norte-americano, por exemplo, esse movimento existe em todos os lugares, nos Estados Unidos, no Canadá, quer dizer, em todos os lugares não, mas em vários lugares, assim. E ele é muito interessante nesse aspecto, assim, porque ele te dá por que não pedir determinado exame, ele te faz um arrazoado de uma justificativa de por que ele te dá a literatura em que ele se baseou para fazer essa colocação. Então, assim, o que acontece, por que hoje... eu estava lendo um artigo que saiu no JAMA a semana passada. Ele fala exatamente a respeito do rastreamento do câncer de mama, sabe? E aí, onde eles colocam que o ideal é que seja feito de 2 em 2 anos, a partir dos 50 até os 75 anos. E que antes disso e depois disso você vai respeitar algumas questões, desde a decisão da paciente, né, como algumas questões como história familiar, esse tipo de coisa. Por exemplo, se a gente pegar na Suíça, que a gente sabe que é um dos países em termos de desenvolvimento humano, um dos maiores do mundo, assim, né, a Suíça não tem política de rastreamento de câncer de mama. As mulheres fazem se elas quiserem. Outra coisa é que o rastreamento com um intervalo menor do que 1 ano, ele não vai te garantir que você vai fazer diagnóstico de câncer de mama mais do que se você fizer o diagnóstico por uma queixa clínica. O que acontece? Que está, inclusive, nesse artigo do JAMA, né? Que muitas mulheres fazem uma mamografia e esses cânceres que são mais agressivos e que têm uma evolução rápida, muitas vezes ela fez uma mamografia aqui, não tinha nada, ela ficou tranquila. E aí, muitas vezes, acabou não fazendo de novo. E o que acontece? Assim, o que eles mostram, na verdade, é que não é a questão individual, mas do ponto de vista populacional, e aí a gente está falando de rastreamento de câncer de mama do ponto de vista populacional, você não tem uma diminuição da mortalidade relacionada ao câncer. Por quê? Porque esses cânceres mais agressivos, eles continuam acontecendo com ou sem rastreamento. Então, claro, tem que se discutir, tem que se repensar isso aí, mas assim, o que eu estou colocando aqui não é uma ideia minha ou uma ideia da Sloan Medicine. A gente está reproduzindo o que a literatura médica propõe. E qual é a outra questão? A outra questão é que, assim, o número de falsos positivos é muito maior do que o número de cânceres detectados. Os falsos positivos, muitas vezes, determinam uma série de intervenções, biópsia, e às vezes se acham lesões, isso é uma questão interessante para discutir, pensar, se acham lesões, como tem na tireoide, de baixa malignidade, que muitas vezes não vão, provavelmente, ter impacto na vida dessa mulher, e essa mulher acaba recebendo um tratamento oncológico full, com tudo que isso pode trazer. Além do que, você, não estou falando do seu caso em particular, que é uma outra situação, mas além do que, se você tem um diagnóstico sugestivo de uma neoplasia, e você faz todos os passos até chegar a dizer que não tem, isso vai levar, no melhor dos mundos, 2 meses, essa mulher vai passar por 2 meses absolutamente aterrorizantes. Porque ela vai ficar 2 meses achando que ela tem um câncer, às vezes não tem.
Então, assim, o sobrediagnóstico e o sobretratamento acontecem muito em decorrência do rastreamento. E aí eu vou te falar mais uma coisa por conta dessa questão da ginecologia. Eles pedem rotineiramente ultrassom de tireoide, né? Se você for pesquisar, você vai ver assim, que a Coreia do Sul, eles têm muito acesso à tecnologia. E aí eles resolveram fazer ultrassom de tireoide na população toda. O que aconteceu? O número de diagnósticos de câncer de tireoide aumentou assim exponencialmente. E o número de intervenções também. Cirurgia, depois todo o cuidado que tem que ter em termos de ajustar o hormônio, esse tipo de coisa. E aí, depois de uns anos, eles observaram que, assim, tinha aumentado muito o número de tireoidectomias, tinha aumentado muito o número de diagnóstico de câncer, e a mortalidade continuava exatamente a mesma. Por quê? Estava se operando e tratando cânceres que provavelmente não levariam ou não teriam impacto na vida daquela pessoa. Eles tiveram que criar uma força-tarefa no país para pedir, para que se parasse de pedir ultrassom de tireoide para todo mundo. Então, assim, isso aí você encontra, assim, se você, é só colocar no Google sobre diagnóstico de câncer de tireoide na Coreia. E aí você vai receber, tem até uma matéria, que é uma das matérias importantes, da Organização Mundial de Saúde, fazendo essa colocação. Então, assim, eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra. O que eu acho é que a gente tem que refletir em cima disso, sabe? É isso. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, viu, Simone? A Slow Medicine leva em conta muitos valores do paciente, né? E a consideração do Zé Carlos, acho que vai bastante além da mamografia em si, que você pode fazer uma vez por ano ou cada 6 meses, mas tem muito excesso na ginecologia, que eu fui gerente de convênio na época, então, assim, a gente via muito todos os pacientes fazerem ultrassom de tireoide, ultrassom de mama, independente se era jovem ou idoso, fazia ultrassom de mama e mamografia. Ultrassom abdominal total, que é o superior e o inferior, ultrassom transvaginal, e tinha até umas aberrações. Eu tive uma amiga pessoal próxima que ela me disse que todos os anos o médico fazia biópsia de colo de útero. Mas como assim? E dói demais. Mas fazia todos os anos. Então, o ultrassom dá muito falso positivo. Essas questões que acho que têm mais relevância, né? E a Slow Medicine resgata as boas práticas, né? De você estabelecer a relação de confiança, de você fazer acompanhamento longitudinal, respeitar os valores do paciente, porque para algumas pessoas faz sentido você ter um exame mais um período mais curto, para outras nem tanto. E aí pauta-se muito pela medicina baseada em evidência, né? Como o José Carlos falou, tem muita essa questão, muitos estudos sobre o overdiagnóstico. E sabe que quando a gente pede, eu fico pensando também, quando se pede um exame desnecessário, não é nem só o exame em si, olha, o tempo que o paciente leva para ir ao local do exame, o dia de trabalho que ele perde, o risco de ser demitido, é muita coisa, né, envolvida, não é só... todo esse processo, é uma máquina. Exatamente. Né? É muito difícil, realmente. Mas eu não sei como é que vai ser, não, hein? Com essa geração nova de médicos que está se formando. Tá difícil. Bom, aí eu entrei nessa questão justamente por causa disso. A minha preocupação é em relação a essa tecnologia, que ela impele justamente o médico a ter esse processo, ao invés desse resgate de empatia, de individualidade, do tratamento tete a tete, como se pode dizer,
Não, essa tecnologia agora com essa moçada é só na base da IA. E isso foi uma questão até porque eu fui fazer o curso de neuromórfica, porque eu não entendo como que isso vai acontecer daqui a algum tempo, e é breve esse tempo. É só no exame? É online? Só no exame? Você atende paciente? Esse atendimento online, realmente... Tudo bem que na pandemia foi uma exceção, a gente precisava, né? Mas já tinha que ter acabado com isso. É impossível você ter contato com a paciente online. Você concorda? É muita orientação, né? Vai para a orientação. Muito limitado. Muito limitado, não dá. Isso aí realmente é um fingimento, Cássio. É um fingimento, é um coach. Eu acho absurdo. Eu acho um absurdo total. Vão ser coach. Né? Para coach, você não precisa fazer faculdade de medicina. Você pode fazer pastelaria e ser coach. Né? Não tenho nada contra, não. Mas eu digo assim, para medicina não dá para ser coach. Né? Não dá. Você... Bom, Zé Carlos, tem mais alguma consideração, Zé Carlos? Não, agradecer aí a paciência de vocês. Eu tô Parabéns. Você ilustrou bastante, eu adorei. Eu me vi na Slow Medicine. Eu vejo, né, nela. Então, esses pilares eu compartilho também. E foi muito interessante. Né? Foi bastante. Acho que a gente vai passar, temos uma convidada surpresa hoje, né? Quem será? Quem será? Vai falar um poema, uma crônica para a gente, surpresa, também não sei. E aí a gente segue para o encerramento e depois fica aberto. Quem quiser continuar proseando e conversando, tá à vontade. Flávio? Eu? Quem é? Eu! Gente, é um prazer estar aqui nessa primeira reunião de vocês. Eu conheço o Max há um tempo aí, do Sarau, que a gente fez com a Marcela. E essa semana, na verdade, semana passada, ele falou comigo, né? Eu já sabia que o Zé ia falar aqui para vocês, um amigo de longa data, como eu já falei. Alguém que eu admiro muito, aprendo sempre, e me trouxe pessoas maravilhosas para minha vida, que eu também aprendo muito. E aí, o Max me convidou para falar sobre um poema, uma crônica, e eu fiquei pensando assim, bom, um grupo de pessoas que ama a poesia, ama a escrita. Ao mesmo tempo, um cara que veio falar sobre slow medicine, né, que trouxe a slow assim e dissemina a slow aqui no Brasil assim lindamente. Então, assim, só podia ser um poema que falasse de amor, né? Um amor que transborda de dentro para fora através da escrita, um amor que transborda no cuidado com o outro, no olhar com o outro, né? Então, assim, trouxe um dos poemas que eu mais gosto, não é de minha autoria, mas é um poema que, para mim, assim, de uma delicadeza e uma profundidade muito grande. Ele fala de um amor, mas ele não fala só sobre amor. Ele fala sobre questões que todos nós temos internamente, né? Então, nós como seres únicos, né? Um indivíduo único, nós somos recheados de sentimentos opostos, né? Então, a gente vive um mundo dual, né, de uma dualidade muito grande dentro de cada um de nós, né? Então, amor e ódio, medo, alegria e tristeza, sim e não, o ir ou ficar, o persistir ou desistir, né? E muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que escolher qual vai ser a nossa metade,
qual vai ser a metade que a gente vai usar nas nossas decisões, né? E justamente esse poema chama Metade, né? Eu não sei se você já conhece, mas um poema que chama Metade, do Oswaldo Montenegro, e eu vou ler aqui. Ah! Falou minha língua. Vamos lá. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, pois metade de mim é o que grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que falam não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimento. Porque metade de mim é o que ouço e a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que penso e a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste, que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é a lembrança do que fui e a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. Que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é a canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também, gente. Demais. Ai, é linda essa música, amo de paixão. Viu? Lindo. Muito linda. E é isso, em homenagem a todos vocês, a esse movimento lindo dos médicos poetas, a esse movimento lindo da Slow Medicine, que eu admiro bastante, e foi um prazer estar aqui com vocês, aprendendo, escutando um pouco mais sobre pessoas que se importam, pessoas que transbordam, pessoas que trazem luz aí para esse mundo. O Zé Carlos é um poço de cultura, né? Trouxe aí algumas dezenas de indicações de livros, tem as indicações de filmes. Até Gauguin. Como é que você conseguiu colocar Gauguin no meio? Zé Carlos é cultura. Vou assistir a gravação para ver o que eu perdi. Sim, vai gostar bastante. Albênio quer falar? Sim, eu queria dar uma palavra de agradecimento, parabenizar o José Carlos, a Flávia, e eu não poderia me furtar de trazer um pouco da minha experiência pessoal com essa questão da medicina de cuidados paliativos, que se mistura muito com o slow medicine, que eu tive a experiência de acabar secretando minha filhinha, que tinha 6 anos, que estava com a síndrome rara, né, declinando cada ano de saúde drasticamente, mas que a medicina nunca foi dona da vida. Minha esposa, por exemplo, o primeiro período que ela fez medicina, ela chegou em casa dizendo essa fala que alguém disse que a morte era a pior derrota da medicina. Só que a medicina não é dona da vida e, consequentemente, não poderia ser uma derrota a gente contemplar uma morte. Com certeza. E, mediante tudo que se passou, como se passou, eu vejo muito essa necessidade de nos atermos aos detalhes. Não é questão de, tipo, não necessariamente economizar os exames, economizar com
o que tem de novo na medicina, porque embora eu vá me formar ainda ano que vem, eu vou fazer 40 anos já e já estou com essa cabeça, por conta de várias experiências, por conta de outra formação, não tão alinhado com essa geração de médicos modernos que estão aí no whitebook, consultando o que fazer com cada peculiaridade que aparece no consultório, né? Mas essa relação humana, essa relação de empatia, essa relação de conhecer e até fazer o paciente participar de todo o contexto do tratado, lidar, e do multiprofissional também, tende a oferecermos um serviço melhor, de qualidade, e que vai levar em consideração nuances muito mais amplas do que um simples ato de medicar o paciente. É uma função que vai levar mais amor, esse amor, não só metade, como a outra metade também, tudo. Não só o paciente, como toda a família, todo um cenário de demandas, sabe, de amor, que muitas vezes o que o paciente precisa é só isso, é só amor, basicamente. E é isso que eu queria falar, e peço até perdão assim pela emoção, mas parabéns a todos vocês. Obrigado. Isso bem. Max, eu só queria falar uma última coisinha que eu acho bem importante até para falar para a Simone, que assim, uma das coisas que a gente coloca, e às vezes a gente esquece de falar, é que assim, a Slow Medicine ela só vai fazer sentido se não apenas os profissionais tiverem esse tipo de olhar, mas que o cidadão, que a população também possa ter esse acesso à informação. Tanto a Choosing Wise quanto a Slow Medicine da Itália, eles têm uma relação lá nos Estados Unidos com o Consumer Reports, que é uma espécie de PROCON, mas que tem uma amplitude de ação muito maior, assim, tem uma proposição educacional também. E lá na Itália, a Slow Medicine tem uma espécie de uma colaboração com uma coisa chamada autoconsumo, que também é uma coisa que o que eles se dedicam um pouco para divulgar para a população essas ideias, que a população também possa pensar, porque hoje a gente criou uma população que espera muito mais dos exames do que dos médicos ou dos profissionais de saúde. Com certeza. Ô, José Carlos, e tem gente que vai em vários médicos da mesma especialidade só para ficar confirmando. Isso aí é um reflexo de que não teve vínculo, né? Exato. Vai em várias pessoas da mesma especialidade, às vezes um intervalo mínimo de tempo, só para confirmar. Eu já vi pacientes que foram no consultório, já foi a 3 médicos antes para confirmar o grau. E ninguém para um pouquinho para falar, né, que o exame, se ele continuar fazendo, vai dar diferente em cada consultório que ele for, porque os aparelhos são diferentes, isso não faz diferença, no final das contas não dá diferença nenhuma. A segunda questão que eu queria falar é que, assim, eu não só junto com as ligas acadêmicas de Slow Medicine, mas também, atualmente eu trabalho em locais onde tem pessoas que foram formadas há pouco tempo. E a minha perspectiva dos jovens médicos é positiva. Eu acho que eles, assim, eu acho que é muito mais fácil tu encontrar um velho médico viciado em práticas ruins do que esses jovens, sabe? A questão toda é assim, que quem está formando esses jovens são os professores deles na faculdade e somos nós que vamos praticando no dia a dia, no cotidiano. A gente é que está formando esses caras. Então, ali dentro da prática eles vão conhecer. Então, assim, eu vejo eles são cuidadosos, eles não tratam os pacientes, eles são acolhedores, eles não tratam mal os pacientes, sabe, por conta de classe social ou por conta de local onde estão sendo. Então, assim, eu não tenho uma visão ruim, não. Eu acho assim que o maior problema é um problema que talvez eles não tenham acesso ao treinamento adequado, mas eu não vejo com maus olhos as novas gerações de médicos, sabe? Eles se questionam a respeito dessa medicina muito protocolar, eles se questionam a respeito dos
professores deles que não trabalham, porque eles estão se formando em um mundo em que a questão das evidências é muito diferente do que era 40 anos atrás, quando eu me formei. Sabe? Me formei. Isso não existia, assim, sabe? Esse movimento é de um tempo para cá, mas eles estão se formando assim, com acesso enorme à informação, que a gente não tinha. Sabe? Então, eu não tenho com certeza. uma expectativa ruim, eu acho que, na verdade, não. Eles se formam interessados em fazer o melhor possível, boa parte deles vai acabar fazendo, até por conta de mercado, uma prática mais generalista, está aumentando o número de médicos de família, essas políticas como Mais Médicos está levando os médicos para mais próximo das comunidades. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre para essas coisas de uma maneira harmoniosa, equilibrada, assim, sabe? Que nem tanto lá, nem tanto cá, sabe? É o que eu imagino. Só para... Eu coloquei ali no grupo do WhatsApp lá um artigo sobre screening de câncer de mama daquela americano lá da Task Force, que eles chamam for Preventive Services, né? A força-tarefa para serviços de prevenção, né? E ali que estão, assim, essas questões que a gente discutiu sobre... Legal, vou ler. Eu coloquei lá. Obrigada. Tá ótimo, muito obrigado. Então é isso, Zé Carlos. Parabéns pela apresentação, muito obrigado, satisfação revê-lo. E obrigado por tudo. Obrigado, Flávia, pelo poema. Fez o fechamento aí com maestria. Flávia, maravilhoso. Eu que agradeço. Eu vou até procurar, nunca tinha ouvido ele. Oi? Lindo esse poema, eu nunca tinha ouvido. Nossa, é lindo. É uma canção, é uma música do Oswaldo Montenegro. Compartilha lá no grupo, Flávia. É lindo. Vou compartilhar. É muito na voz dele, então, fantástico. Melodiosa. Não estou falando da sua voz. Não, Olha a gravação, pelo amor de Deus, a Sofia abriu a boca. Não, o que eu quis dizer sem entender. Tá tudo bem. Oswaldo Montenegro. Né? Lindo, metade, chama metade. É muito bonita mesmo. Muito linda. Agradeço.